all we are saying is give peace a chance. Como nos tempos do antigo capitalismo, o Estado tinha o dever de defender os direitos fundamentais do trabalho, assim, diante do novo capitalismo, é ainda a palavra do Papa, ele e toda a sociedade têm a obrigação de defender os bens coletivos, que, entre outras coisas, constituem o enquadramento dentro do qual cada um poderá conseguir legitimamente os seus fins individuais. E o Papa prossegue: acha-se aqui um novo limite do mercado. Há necessidades coletivas e qualitativas que não podem ser satisfeitas através dos seus mecanismos. Existem exigências humanas importantes que escapam à sua lógica. Há bens que, devido à sua natureza, não se podem nem se devem oferecer, vender e comprar. Certamente, os mecanismos de mercado oferecem seguras vantagens, ajudam, entre outras coisas, a utilizar melhor os recursos, favorecem o intercâmbio dos produtos e, sobretudo, põem no centro a vontade e as preferências da pessoa que, no contrato, se encontram com as de outrem. Todavia, eles comportam o risco de uma idolatria do mercado, que ignora a existência de bens que, pela sua natureza, não são nem podem ser simplesmente mercadoria. E, por último, a espiral da violência. O maior atentado contra a ecologia e, ao mesmo tempo, a maior violência é o fato escandaloso de que ainda cerca de 850 milhões de pessoas passam fome no mundo. É 1/3 da população. A proporção vem baixando nos últimos anos, em vista dos programas que os governos e as organizações não governamentais têm empreendido. Aqui mesmo no Brasil, programas criados nos últimos anos pelo governo têm buscado, com algum sucesso, combater a fome do povo. Faltava justamente essa política que deve ser incrementada e aperfeiçoada. Mas ainda há fome, e não é fruto da pobreza do solo. Ela procede da má organização da sociedade. É uma pobreza institucionalizada, geradora de milhões de famintos, de sem-teto, de sem terra. Pobreza escandalosa, como diz a Conferência de Puebla. O Papa João Paulo II refere-se aos mecanismos que, por encontrar-se impregnados de não de autêntico humanismo, mas de materialismo, produzem, em nível internacional, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Discurso do Papa inaugurando a Conferência do CELAM. E, recentemente, o Papa Bento XVI, ao falar na sessão de abertura da Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, realizada em Roma no período de 16 a 18 de novembro de 2009, alertou que a Terra pode nutrir suficientemente todos os seus habitantes, porque ainda que em algumas regiões se mantenham baixos níveis de produção agrícola, por causa também de mudanças climáticas, tal produção é globalmente suficiente para satisfazer tanto a demanda atual como a que se pode prever no futuro. A violência da fome é financiada pelos investimentos dos países desenvolvidos. Os grandes financiamentos não se destinam ao combate à fome,
à enfermidade, ao analfabetismo e ao subdesenvolvimento. Não se destinam à felicidade da humanidade, mas à dominação política ou econômica de um grupo sobre outro, de um povo sobre outro. E porque as populações indígenas são um obstáculo às ambições insaciáveis dos investidores, pratica-se com a conivência e até a cumplicidade dos governos um verdadeiro genocídio, mesmo quando ele é encobertado com o disfarce da chamada integração do índio à civilização. Integração tem sido para o índio a destruição de sua cultura, de sua religião, de sua língua, de sua identidade de índio. A integração tem sido a sua marginalização social. Outro obstáculo à realização dos objetivos gananciosos dos que se enriquecem destruindo a natureza é a organização do povo. A convicção cada vez mais difundida e comprovada de que povo unido e organizado jamais será vencido, atemoriza e irrita os poderosos. Por isso, eles se empenham de todos os modos para aniquilar as forças populares. Eliminam seus líderes, acusam de comunistas e subversivas suas organizações, combatem igrejas e outras instituições que se colocam a serviço da causa popular e condenaram também a teologia da libertação, que, a partir da fé no Deus único e libertador, passou a produzir uma reflexão teológica sobre a caminhada do povo e a animar uma espiritualidade baseada na partilha e na comunhão fraterna. São milhares os que já foram e os que estão sendo sacrificados pela causa da libertação. Religiosos, sindicalistas, advogados, camponeses integram o grupo numeroso dos mártires da caminhada. Elemento importante dessa espiritualidade libertadora é a não violência evangélica, vivida e ensinada por Dom Helder Câmara. Se, como afirma São Paulo, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, com que direito se vai praticar a violência? Em consequência, não posso andar armado, não posso ferir o outro com a palavra ou com o desprezo. Tenho que permanecer firme na defesa do direito, mas usando somente a arma da mansidão, consciente de que o agressor é também meu irmão. Um dia ele poderá deixar de ser agressor, nunca deixará de ser meu irmão. Foi inspirado nessa mística da não-violência evangélica que Dom Helder participou de vigílias em frente a presídios. Entrou em roçados para ajudar a tanger o gado que devorava roças de agricultores e cunhou o slogan Ano 2000 sem miséria. A violência se vence não com as armas convencionais, mas com a mansidão proclamada pelo Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não é tudo, mas é já um grande passo. Se fizermos só essa parte, se com nossa vida e ação conseguirmos ir desarmando os espíritos e derrubando os muros de separação, abrindo espaços para a fraternidade, já teremos dado nossa contribuição para a concretização do projeto de Deus, um mundo bonito para uma humanidade feliz. Muito obrigado.